Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Professor Rogério Santos aqui. Vamos resolver uma questão de física? Vamos resolver uma questão para cálculo da corrente elétrica? Então acompanhe aqui comigo essa aula até o final que você vai aprender um pouco mais sobre correntes elétricas aqui. Então pessoal, é o seguinte, a gente tem um recipiente que está preenchido com uma substância que é o H2SO4. Sabe que substância é essa? É o ácido sulfúrico. Então aqui a gente tem uma solução de ácido sulfúrico. Bom, então nessa solução a gente tem partículas positivas e partículas negativas ali, com uma boa mobilidade entre elas. Então tanto as partículas positivas quanto as negativas, elas podem se movimentar livremente ali, tá? E isso pode formar uma corrente elétrica. Bom, então para essa situação aqui, onde a gente tem um recipiente preenchido com uma substância que permite mobilidade de cargas elétricas, vamos calcular qual seria a intensidade da corrente elétrica aqui dentro dessa solução. Esse vai ser o nosso objetivo, calcular a corrente elétrica nesta solução aqui. Para isso, a gente vai considerar os seguintes dados. Pessoal, a gente tem aqui os íons que estão aqui dentro, tá? Então, esses aqui, ó, da esquerda, são os íons positivos que vão se mover em um determinado sentido. Esses íons positivos, eles correspondem a essa parte aqui, o hidroxônio, tá? Nós vamos ter aqui dentro dessa solução um número igual a 2 vezes 10 elevado a 18 íons. Repare que cada íon desse daqui, ele tem uma carga positiva, ele tem uma equivalente à carga elementar do tipo positiva, tá? O outro tipo de íon que nós temos é este íon aqui, que é o íon sulfato, tá? Então nós temos aqui dentro da solução 1 vezes 10 elevado a 18 íons. Repare que essa parte negativa aqui, ó, que representam essas cargas aqui, tem dois sinais de menos aqui. Então, ela equivale, cada íon desse daqui equivale a 2 unidades da carga negativa, tá? Vamos ter que levar isso em consideração. Bom, então já que nós sabemos que tem essa quantidade de íons positivos móveis aqui dentro da solução, e sabemos que tem essa quantidade de íons negativos móveis aqui dentro da solução, vamos calcular qual é a corrente elétrica que vai aparecer aqui, ó, que tem aqui dentro dessa solução quando essas cargas se movem de um lado para o outro por segundo, tá bom? Então, vamos determinar a corrente elétrica que tem nessa solução aqui quando as cargas se movem por segundo. Vamos lá, vamos fazer esses cálculos. Bom, muito bem, pessoal. Então, vamos calcular aqui. Essa letra aí com sinal de mais representa a corrente elétrica devido a essas partículas carregadas positivamente aqui, tá? Que são os íons hidroxônio. Então, a gente vai aplicar essa expressão agora para calcular a corrente elétrica devido aos íons positivos hidroxônio. Então, aqui, ó, ΔQ é a quantidade de carga e ΔT é o tempo. Nós vamos calcular em 1 segundo, tá? Considerando a quantidade de cargas que se movem aqui por segundo, por 1 segundo. Então, muito bem, pessoal. Eu já fiz as substituições aqui, tá? ΔQ, lembrando, é a quantidade de carga. Então, eu tenho 2 vezes 10 elevado a 18 íons vezes a carga elementar. Esse íon aqui, ó, ele tem uma carga elementar do tipo positiva, tá? Em excesso ali. Então, o valor da carga elementar é esse aqui, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aqui embaixo vai entrar o tempo. Como nós estamos calculando por segundo, em 1 segundo, então aqui embaixo vai entrar o número 1. Agora, para a gente determinar, então, a corrente elétrica devido às cargas positivas, basta agora a gente fazer o cálculo. Pessoal, olha aqui, ó. 2 vezes 1,6 dá quanto? 3,2. Guarda aí. Aqui, ó, repete a base 10 e soma os expoentes, mas esse daqui é negativo. Então, 18 menos 19 dá menos 1. Ah, então vai ficar 3,2 vezes 10 elevado a menos 1. Olha só, 3,2 vezes 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 3,2 dividido por 10, correto? Então, a gente vai ter a seguinte resposta, 0,32 ampere. Pessoal, deixo para vocês fazerem um cálculo aqui, tá? Número com número, potência com potência. Aí vocês vão encontrar a resposta 0,32. Agora, a gente vai proceder de maneira semelhante em relação aos íons negativos que se movem para o outro lado. Então, o que a gente tem que fazer? Reaplicar essa equação
equação considerando os dados das cargas negativas, tá? Bom, pessoal, então agora eu peguei a mesma equação e fiz as substituições numéricas utilizando os dados aqui, ó, decorrentes das partículas negativas. Agora tem um detalhe. Quando eu fiz a substituição aqui, eu coloquei esse 2 aqui, ó. Que 2 é esse? Esse 2, pessoal, corresponde a isso daqui. Para as partículas negativas, né, para cada íon negativo, nós temos duas partículas negativas ali. Então, se eu tenho 1 vezes 10 elevado a 18 íons, eu vou ter para cada íon desse daqui duas partículas negativas, tá? Então, é por isso que apareceu esse 2 aqui. Agora, o que a gente tem que fazer? Fazer o cálculo aqui também, né, fazer essa conta aqui, número com número, potência com potência e chegar à resposta. Vou deixar para vocês fazerem o cálculo aí. E aí vocês vão encontrar também 0,32 ampere. Olha só, aqui é a carga correspondente ao elétron, né? Deveria ter um sinal negativo aqui. Mas como a gente não está agora considerando o sentido da corrente elétrica, a gente não vai precisar colocar o sinal negativo ali não, tá? A gente vai se concentrar apenas no módulo dela. Então, pessoal, é o seguinte. Nós temos dentro dessa solução aquosa aqui partículas carregadas positivamente se movendo para um lado, isso vai formar uma corrente elétrica, né? E partículas negativas se movimentando para o outro lado. Então, a corrente elétrica total é a soma desses dois efeitos, porque aqui nesse caso, nessa solução aquosa, nós temos uma mobilidade de cargas muito boa, tanto cargas positivas quanto cargas negativas podem se mover. Então, a corrente elétrica, digamos assim, líquida que nós vamos ter é a soma da corrente elétrica devido à parte positiva e devido à parte negativa. Então, a gente deve somar esses dois resultados aqui para encontrar o valor da corrente elétrica para esse caso. Muito bem, pessoal. Então, eu fiz a soma aqui, ó, 0,32 mais 0,32, a gente vai ter uma corrente elétrica total, né, IT, total de 0,64 ampere. Então, viu como é que a gente fez? Nós calculamos a corrente devido à parte positiva e a corrente devido à parte negativa. A corrente elétrica total aqui vai ser a soma dessas duas partes e nós encontramos 0,64 ampere. Agora, o sentido convencional, né, se a gente for falar de sentido para acrescentar um pouco mais essa aula, o sentido convencional da corrente elétrica é igual ao sentido dessas cargas positivas aqui, tá? Então, qual é o sentido convencional da corrente elétrica nesse caso? É para a direita, porque é o sentido das cargas positivas. Agora, o sentido real, né, a corrente elétrica, digamos assim, a corrente elétrica real, ela tem uma parte positiva que se move para o lado e uma parte negativa que se move para o outro. Beleza, pessoal? Então é assim que a gente calcula uma corrente elétrica num sistema aquoso. Só para lembrar, se fosse aqui nós tivéssemos um condutor sólido, um fio de cobre, por exemplo, não teria corrente elétrica devido à parte positiva, né? Porque não há mobilidade para as cargas positivas no material sólido. Então a corrente elétrica seria exclusivamente devido ao movimento dos elétrons livres. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula e vamos praticar cada vez mais, porque é assim que a gente vai ficando melhor. Forte abraço aí para vocês e até a próxima aula.